precisa ir ajustando as coisas, meditando nessas verdades, recebendo aquilo que a gente vai poder crescer de uma forma a cada dia sadia, sólida, prudente. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o maior interesse, irmão, de Deus, como eu já falei aqui no começo do culto, quero falar um pouco mais sobre isso, é que nós, os seus filhos, a cada dia cresça. A gente tem falado aqui, e é uma realidade, cada um de nós aqui, irmão, entrou nessa terra com um propósito, e não vi um propósito, como é que eu posso dizer, pré-determinado já por Deus mesmo. Não, ninguém entrou nessa terra como um perdidos no espaço, e dizendo, rapaz, e agora? O que eu vou fazer? Nós passamos muito tempo dessa forma, enquanto não conhecemos a palavra. Depois que a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende, rapaz, espera aí, eu estou aqui nessa terra com um propósito, mas só que eu ainda não sei qual é, então eu vou ter que descobrir ele. Como é que eu descubro? Tendo comunhão com o Espírito Santo, porque ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, e ele veio com esse propósito também de nos trazer a compreensão de tudo, né? Aquilo que nos foi dado por Deus gratuitamente. Então a comunhão com o Espírito de Deus nos leva a compreender a comunhão, o propósito pelo qual a gente entrou aqui nessa terra. A gente sabe que existe um propósito em comum para todos, né? Porque a Bíblia diz que quando Deus enviou o seu Filho para estar nessa terra, foi para que ele fosse o exemplo, né? Para que nós nos tornássemos o exemplo daquele que foi o nosso primeiro irmão, que é Jesus Cristo, né? Se não me engano, Romanos capítulo 8 está escrito isso. Jesus veio e ele nos santificou, nos justificou com o propósito de que a gente andasse como filho, tendo Jesus como exemplo. A Bíblia diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, isso é uma coisa para todo mundo. Todo mundo que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida tem um alvo, né, a ser imitado. Quem é? Jesus Cristo. Eu sei que isso é usado de uma forma distorcida no meio do povo de Deus, porque nós sabemos que muitos filhos de Deus querem viver uma vida de todo jeito e dizer, não, olhe para Jesus, porque Jesus, e em certo ponto a gente vai dizer isso, quando a gente entende que a gente não vai poder viver por outra pessoa. Então todas as vezes que uma pessoa chega para mim e para você, né, querendo desistir por causa de outras, então a gente vai dizer, rapaz, olha para Jesus, se tu for olhar para fulano, tu vai parar mesmo. Mas quando se diz respeito a nós mesmos, Deus quer que a gente diga, olha para mim, vê se essas besteiras me param, vê se eu ando desse jeito, vê se eu vivo dessa forma, vê se eu vivo agindo dessa maneira aqui. Você está comigo aqui? Porque nós somos aqueles que fomos chamados para representar o Senhor. Então, isso é algo em comum para todo mundo. É por isso que a Bíblia vai mostrando, né, que o mais forte sempre vai precisar estar pronto para erguer o mais fraco. Amém, querido? Mas existem propósitos, irmãos, como é que eu posso dizer? Específicos. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E por sermos um corpo, né, cada um de nós aqui, por mais que você não tenha descoberto ainda, por mais que você não acredite ainda, por mais que você ainda não entenda bem isso, cada um de nós tem um propósito específico, principalmente no corpo de Cristo aqui nessa terra. Se você nasceu de novo, bem-vindo ao corpo de Cristo. Tem uma função para você, que só você pode atuar nela. Deixa eu te dizer de novo. Se você nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo. E tinha um lugarzinho esperando por você lá. Você está comigo aqui? Para quê? Para que o corpo funcione bem. Porque nós sabemos já que cada parte do corpo, ela tem um propósito, naturalmente falando. No corpo de Cristo também, cada parte tem um propósito. Rapaz, eu ia falar de outra coisa aqui, mas vamos lá, tá bom. Vamos seguir a rota, né? Oh, glória. Pronto. Deixa eu pegar aqui para a gente... Meu Deus do céu. Então, o que acontece? Vê, pelo fato de nós sermos um corpo, nós agora precisamos nos descobrir no reino de Deus. Por quê? Porque esse, irmão, é o interesse de Deus que a gente se descubra. E quando a gente se descobre, a gente precisa entender que depois dessa descoberta, é como que nós, né, entendo muito mais isso, são as mulheres mesmo, é como que aquela mulher que ficou grávida. Ela sabe, irmão, quando ela está grávida, a mulher, é interessante demais. Quando passa daquele dia, né,
dela menstruar. Pode dizer esse nome, né? Não tem problema não. Pronto, só tem adulto, beleza. Então, quando ela passa daquele dia, e passa mais alguns dias, ela diz, eita, meu pai do céu, já sei. Acertou na mosca. E ela fica lá com aquilo, né? Rapaz, eu estou... E depois, às vezes, a gente sabe que pelo simples teste de farmácia, às vezes isso é confirmado. Quando ainda não dá para ver nada, quando ainda ela não está sentindo nada, somente ela vai lá e tem a confirmação. Depois da confirmação, ela agora começa a passar por todo um processo, irmão. Que quem já teve mulher grávida em casa sabe, não é? Umas mais, outras menos, mas cada uma tem uma reação diferente. Mas em comum, todas elas passam por um processo. Umas enjoam, outras qualquer coisa desmaia, outras qualquer coisa vomitam, outras qualquer coisa ficam assim. Outras já têm desejos inusitados, somente de comer coisa boa. E assim vai, né? Então o que acontece? Mas todas passam por algum processo. Quem está comigo aqui? Depois que ela descobre, assim somos nós. Quando a gente se descobre no corpo, né? A gente agora vai passar por alguns processos, irmão. Não é de enjoar, nem de ficar tonto, nem de vomitar, não é dessas coisas não. Mas a gente vai passar por um processo de conscientização de uma forma maior. E quanto mais a gente vai se expondo à palavra, a gente vai se descobrindo, sabe? E vai percebendo aquela inclinação para aquilo que a gente tem. E é interessante porque nem sempre a gente vai começar na função específica que Deus nos chamou para fazer, seja ela qual for, sabe? Deus ele vai como que nos aperfeiçoando. Eu ia dizer uma palavra errada aqui, dizer vai testando a nossa fidelidade. Não é testando não, porque Deus sabe o nível de fidelidade que cada um tem aqui. Mas Deus vai nos aperfeiçoando, nos confiando coisas, confiando responsabilidades, confiando serviços, confiando coisas, para que a gente vá se aperfeiçoando e vá provando como que a nós mesmos, né? Se nós vamos nos tornando aptos para ir para aquele lugar que Deus muitas vezes já falou conosco, olha, há muito tempo. Porque, na verdade, enquanto nós não entendemos isso, e vamos sendo como que negligentes, né? Eu ia dizer relapsos, mas dá no mesmo, negligente, naquilo que a gente vai pegando para fazer, a gente nunca, irmão, nem nunca vai chegar naquilo que Deus realmente tem para nós. É uma coisa que eu quero estar alertando, porque nós vamos crescer, e como o pai da família, né, eu pretendo a cada dia ir pegando do Senhor para ir te remediando. Por quê? Porque te vacinando, é melhor prevenir do que remediar, na verdade. Então o que acontece? Porque com o crescimento, muitas vezes se nós não tivermos a cada dia dispostos a crescer e passar pelos processos que o crescimento exige de nós podemos perder a rota no meio do caminho. E eu já vi isso, sabe? Graças a Deus eu posso não sei, eu acredito que Deus se engraçou com todo mundo, mas se engraçou de mim também. E graças a Deus eu não perdi a rota no meio do caminho, sabe? Porque eu procurei guardar muito meu coração com relação a isso. Mas o que acontece? Se a gente não entender isso, a gente vai perdendo como que a rota no meio do caminho. E eu vou te dizer uma coisa, querido, é uma realidade, sabe? Às vezes a gente perde um milímetro da rota no começo ou no meio, vai dar uma grande diferença para o final, irmão. E é por isso que Deus quer nos manter na rota em todo o tempo, sabe? Trazendo para nós uma consciência de que, né? A gente já ouviu muitas vezes isso, sabe? E ainda vai ouvir mais outro bocado. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quem crê nisso aqui? Digo, o que Deus fala, Ele cumpre. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Existe uma parte nossa a ser feita, de se manter naquela rota. Sendo fiel em cada etapa, sendo prudente em cada etapa, sendo leal em cada etapa, sendo diligente em cada etapa, sendo mais excelente a partir de cada etapa. Porque cada etapa vai exigir algo mais de nós. A gente nunca vai terminar na intensidade que a gente começou. A gente vai sempre terminar numa intensidade maior. E Deus espera que nós entendamos isso, porque com esse entendimento a gente vai estar pronto, irmão, para mesmo entendendo que tem algo mais na frente, sejamos fiel a essa etapa que a gente está agora. Seja em qualquer segmento. Até mesmo isso se aplica também, sabe? À sua vida pessoal, à sua vida familiar, aos seus negócios, à sua vida financeira, qualquer coisa.
Porque a prudência, ela vai nos levando a cada dia a avançar naquilo que Deus tem e quer. Você está comigo aqui? Então, preste bem atenção nisso aqui. A primeira coisa é a gente entender que cada um de nós tem uma função diferente. Vão ter pessoas, irmão, que Deus vai usar de uma forma poderosa por trás de um púlpito. Mas também vai ter pessoas que Deus vai usar de forma poderosa por trás de um balcão. Mas também vai ter pessoas que Deus vai usar de uma forma poderosa no meio de algumas outras pessoas. Você está comigo aqui? Vai ser assim, querido. Aleluia. Então preste bem atenção nisso. Vai ter pessoas que Deus vai usar de uma forma poderosa dentro de uma faculdade. 1 Coríntios capítulo 12. É isso mesmo, a partir do versículo 12. Aí ele diz assim, vê. Portanto, assim como um corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados em um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós fomos dados a beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de quantos? De muitos, ou de vários. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, não é por isso mesmo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, agora eu vou dizer com as minhas palavras, era um olhão. Não é não? Se todo o corpo fosse olho, era um olhão. Eita glória. Vamos lá. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? E se o corpo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. No corpo de Cristo, irmão, nós não somos o que queremos, nós somos o que Deus já nos fez para ser. Deixa eu dizer de novo, para a gente entender bem esse negócio. No corpo de Cristo, não somos nós que escolhemos. Eu quero ser pastor. E tu? Não, eu quero ser profeta. E tu? Não, eu quero ser evangelista. E tu? Não, eu só quero botar água. E tu? Não, eu só quero lavar o banheiro. E tu? Eu só quero varrer a igreja. E tu? Eu mesmo não quero compromisso, não. Não tem isso no corpo de Cristo, querido. Eu acredito, na verdade, certo? Que todas as pessoas que têm ainda aquele pensamento de que eu não quero compromisso, é porque nem entendem bem que fazem parte de um corpo. Quando se entende que faz parte de um corpo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você não acredite nisso, todo o seu corpo, irmão, ele é exigido em todos os seus movimentos. Sabia disso? Todo o nosso corpo. Então nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo mesmo. E eu sei que por um tempo a gente ainda vai ficar com aquele, como é que eu posso dizer? Com aquela fortaleza na nossa mente, eu acho, né? Eu creio. Ou com um pensamento errado, ou não sei, ou alguns traumas, ou algumas frustrações, ou nesse sentido, que alguns ainda vão dizer, olha, eu não quero compromisso. E isso é normal, pastor? É uma coisa que acontece, mas não permanece quando a palavra vai sendo compreendida. A gente é quem vai dizendo, calma aí, tem civis, mas tem calma. Aí a pessoa fica, não, eu quero fazer alguma coisa. Não, calma, ainda tem algumas coisas para tratar. E quando você for tratado nisso, vem-te embora, porque a gente vai... Porque também não é porque nós somos membros de um corpo e fomos criados com um propósito que a gente vai poder fazer de todo jeito. Você está comigo aqui? Por exemplo, às vezes chegam pessoas na igreja e elas dizem, olha pastor, eu toco bem, eu canto bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Tudo bem, glória a Deus por essa habilidade. Aperfeiçoa ela, agora você vai ter que ser tratado um pouco,
para você entender como funciona o reino de Deus, no que cremos, andar de uma forma a cada dia ajustada à palavra, porque Deus não quer somente usar o seu talento, Deus também quer que você revele o seu caráter. Você está comigo aqui? Então o que acontece, né? Aí a Bíblia diz que Deus já colocou os membros, irmão, dispôs os membros no corpo, cada um como Ele mesmo quis, ou segundo a sua vontade. Então, quando nós vamos nos descobrindo, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, né? E eu sei que com alguns aqui já vai começando a acontecer isso, com outros está acontecendo. Quando a gente descobre, querido, um chamado em Deus, uma habilidade para fazer algo para Deus, eu acredito que junto com isso, também vem a compreensão de uma responsabilidade que a gente recebeu, irmão. De que a gente foi privilegiado, se é que eu posso dizer assim, para fazer alguma coisa mais específica para o Senhor. Por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Vão ter pessoas, irmão, que Deus não vai usar aqui para tocar, para cantar, para pregar, para receber pessoas na porta. Mas Deus vai usar pessoas de uma forma poderosa para ser um bom empresário, para ser um bom patrão, para ser um bom funcionário, para ser um canal de Deus para trazer pessoas para a igreja, querido. Você sabia disso? Porque às vezes eu sei, irmão, e isso é uma realidade. Olha, querido, eu sei que tem pessoas que elas correm de um microfone e de um púlpito. Mas também eu sei que tem pessoas, aqui em qualquer lugar, onde tiver crente vai ter isso, tá bom? Eu também sei que tem pessoas que correm atrás de um microfone e de um púlpito. Se ela não tiver uma oportunidade de falar, de não sei o que, ela acha que ela é um inútil. E não é, querido. Não existe inútil no reino de Deus, irmão. Você está comigo aqui? Porque senão o diabo vai colocar na cabeça de algumas pessoas que se ela não tem uma oportunidade de pregar é porque ela não serve, ela tem que fazer alguma coisa. Eu já vi pessoas, irmão, até abrir uma igreja, sair e dizer, tem nada não, eu não tenho oportunidade naquela igreja, mas eu compro um microfone, compro uma caixa de som, compro umas cadeiras, alugo uma garagem e eu mesmo falo. Isso é do diabo, querido. Mas pastor, uma igreja... Querido, não é a igreja em si, é a ideia que é do Satanás. Você está comigo aqui? E a gente precisa entender isso porque a gente vai crescer, irmão. E nós não queremos, querido, que nenhum de nós cresça e ache que o crescimento espiritual é como um crescimento natural. Porque lembra do começo do culto aqui? Eu falei que os nossos filhos eles vão crescer, irmão. A gente deseja que eles sempre estejam crescendo. É bebezinho, rapaz, a gente quer que eles andem. Eles começam a andar, começam a puxar as coisas por cima deles. A gente deseja que ele cresça mais e entenda que não é para puxar as coisas. Mas a gente fica com cuidado para ele não atravessar a rua de todo jeito. Eles já não atravessam as ruas mais de todo jeito. Para a gente fica com cuidado para ele não estar andando, se juntando com todo mundo. Para eles não se perderem no meio do caminho. Eles não se juntam com todo mundo, crescem mais um pouquinho. A gente agora deseja que eles entendam a importância que tem de ser um bom aluno, de ser um exemplo, de quando chegar no primeiro emprego, ser um destaque, crescer naquilo, de se formar, de tomar uma decisão certa quando for casar, de constituir a família dele, porque ele um dia vai ficar independente. E agora ele vai tomar as decisões dele, não é? E ele vai arcar com as decisões dele. Uma pessoa não pode chegar lá na minha casa, olha, seu filho, ele comprou um negócio, não pagou. Eu digo, quantos anos ele tem? Foi o de 4 anos? Não, foi o de 25. Eu digo, então vá lá, que ele já é responsável. Você está comigo aqui? É diferente, querido. Um de 4 anos quebrou um negócio. Eu digo, rapaz, vou ter que pagar. E ainda eu vou ter que dizer a ele 1.500 vezes. Não quebra mais não, porque se vacilar ele quebra de novo. E é pirraia, bebezinho. Você entende o que eu estou falando? Mas os filhos de Deus, irmão, precisam entender que o crescimento espiritual não é sinônimo de independência, é sinônimo de mais ligação. O crescimento espiritual vai nos levando a um entendimento, o quanto nós vamos dependendo mais um do outro, da conexão, de um precisa da habilidade do outro, do talento do outro, do chamado do outro para crescer. Você está comigo aqui? Porque o crescimento natural é diferente do espiritual nesse aspecto. O natural é crescendo e ficando independente. O espiritual é crescendo e entendendo a dependência. Aleluia! Você está comigo aqui? E por isso que, por que eu estou falando isso essa noite? Eu acredito que eu não tenho nenhuma dúvida que é pelo Espírito, certo? Porque nós vamos crescer, irmão. E antes de todo o crescimento, Deus vai alertar o seu povo a não se embriagar com o crescimento.
a não se achar. Aleluia. Sempre nós precisamos entender que é o Senhor em nós, irmão. Ajustado pelo auxílio de todas as juntas e medulas. É interessante, aqui nós nunca tivemos isso, graças a Deus. Mas a gente teve uma fase, não é? Que tinha um irmão que, se ele trouxesse alguma pessoa para a igreja, ele tinha que mostrar que foi ele que trouxe. Não era? Trouxe para a igreja, ele terminou o culto, ele tinha que sentar perto dele, ainda querer pregar mais do que a palavra que foi dada. Não precisa, já não foi pregado, não, mas o irmão tinha que sentar perto para pregar, para dizer o que. Eu digo, gente. Ou seja, a gente entende essas fases, querido. Quem está comigo aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um irmão que está registrando tudo. Não vai passar nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai passar nada, querido, desapercebido aos olhos do Senhor. Não, nada. Sabe o que é nada? Nada. E o interessante é que perante os olhos do Senhor, não passa só a ação, é a intenção também. E eu posso te garantir, querido, que em alguns momentos, né, a gente vai ver, como é que eu posso dizer? Vai dar os passos de avanço, mais pela intenção até mesmo do que pela ação. Porque tem hora que a gente vai com a intenção certa e faz a ação errada. Quem está comigo aqui? É verdade. Porque não adianta a gente agir da forma certa, mas com a intenção errada. Deus não vai julgar pela ação, vai julgar pela intenção. Mas quando a gente consegue agir certo, com a intenção certa, é uma bomba atômica no reino, irmão. Aleluia. Você está comigo aqui? Então o apóstolo Paulo começa a alertar aquele povo. Rapaz, olha, nós somos um corpo. E não é porque você não prega que você não faz parte do corpo. Não é porque você não toca que você não faz parte do corpo. Já pensou se fosse todo mundo cantor? Quem seria os tocador? E se fosse todo mundo pregador? Onde estariam os que cantam? E se fosse todo mundo somente cantor e pregador? Quem estaria cuidando das crianças? E se todo mundo só quisesse cuidar das crianças, quem estaria na porta para receber uma pessoa e poder tocar na vida dela com a unção que está na vida dele lá na porta? Você está comigo aqui? Então cada um tem um propósito, irmão. E a gente precisa se descobrir nisso e se desejar passar por esse aperfeiçoamento que vai poder fazer a gente crescer para a próxima etapa. Aleluia! Você está comigo mesmo? Então nós precisamos entender, eu queria continuar aqui, vamos lá. Aleluia. Versículo 18 eu parei, não foi? Não foi isso? Foi 18. Foi o que eu disse? 18. Então é 18. Em verdade, Deus dispôs ou colocou cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Diga, eu não preciso querer ser ninguém. Eu só preciso descobrir quem eu já sou. Amém, querido? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão ou dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Quando o olho da gente começa a coçar, a primeira coisa que a gente entende é a necessidade que a gente tem de uma mão. Não é não? Sim ou não? Ou quem o olho coça, o outro pula lá e vai coçar ele? É a mão, irmão. Amém? Meu Deus, a Bíblia é tremenda, né? O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça aos pés: não preciso de vós. Quem já viu uma cabeça andando sozinha pelo meio da rua aí? É porque você está de costas. De vez em quando eu estou aqui na Rua Barão, passa uma cabeça na carreira aí. Na carreira não, naquela não vai passar na carreira sem pé, passa embolando. Cadê teu corpo? Que vim não, eu vou embora só. Não existe isso, irmão. E Paulo estava mostrando a necessidade de compreensão dessas verdades. Porque ninguém anda fora da compreensão. Talvez a gente está andando fora de alguma coisa, em alguma área da nossa vida, pela falta de compreensão que temos mesmo. Eu acredito que o mínimo se a gente for fazer dentro de uma porcentagem, eu acredito que menos de 5% no corpo de Cristo anda fora do propósito por maldade. Eu sei, mas eu não quero. Eu vou andar assim mesmo, porque quem manda na minha vida sou eu, e não sei o quê. Aos outros 95% é porque não tem entendimento mesmo. Você está comigo?
Não tem entendimento. Por que tu fala assim? Porque eu quero. Sim, mas o que a Bíblia diz? Nem sei, nem quero saber. E se me falar muito, eu vou dizer que tem raiva de quem sabe. Porque pode me ensinar. Amém? Mas vamos lá. Então ele diz, né? O olho não pode ordenar a mão, nem não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, eu sempre cito a irmã Maria como exemplo. Querido, a gente nunca viu a irmã Maria pregando aqui. Já viu ela dançando mais do que os novos e pulando mais do que os novos, né? Pronto. A gente nunca viu a irmã Maria pregando, nem cantando, nem tocando nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que em alguns momentos a irmã Maria estimula mais a vida de muitas pessoas, muito mais do que muitos que pregam, se não viver o que prega. E aparentemente é aquele membro do corpo que está ali, sem muito destaque. Você está comigo aqui? Mas é necessário. Você entende isso? O quão essencial é cada membro do corpo. Eu sei sim, irmão, que o diabo consegue colocar na mente das pessoas. Ah, é porque tu é isso, tu é desprezado. Ah, porque ninguém olha para tu. Quando ele consegue convencer uma pessoa disso, meu irmão, vigia Maria. O camarada fica no meio como se fosse o pior de todos os piores da face do universo. É porque ninguém fala nem comigo, também nem falou comigo direito, nem me chamou para isso, nem falou aquilo, nem se lembrou de mim. O diabo começa dentro do corpo de Cristo uma pessoa com complexo de inferioridade. É a pior escravidão do mundo, irmão. Porque quando a pessoa está fora do corpo de Cristo com complexo de inferioridade, ela vem para dentro do corpo e ela diz, menino, eu posso ser a unha do dedo mindinho, já sou importante. Você está comigo aqui? Ela vai deixar de sofrer essa síndrome de complexo de inferioridade. Imagine fazendo parte do corpo. O negócio é que, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quanto mais a gente se aproximar do centro daquilo que Deus tem para nós, meu irmão, a gente não vai se aproximar de todo jeito, não. Às vezes eu fico pensando, né? E eu não... Meu Deus do céu. Todo o corpo de Cristo, se você vê Jesus, irmão, Jesus tinha um grupo de 12. Dos 12, tinha 3 que andavam com ele mais perto. E dos 3, ainda tinha um que colocava a cabeça no peito dele. Às vezes, Jesus ia orar, só chamava Pedro, Tiago e João. E os outros 9? Jesus está com a cojinha dele ali, ó, só vai com os 3. É os panela. Mas Jesus sabia, querido. Quando foi na hora de ir para a casa de Jairo, Jesus disse, fica todo mundo, só vamos Tiago, Pedro e João. Eu não sei porquê. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar, por que eu só andava com Tiago, Pedro e João? Na moral, Senhor, não era 12. E por que tinha hora que só ficava com os 3? Você está comigo aqui? Porque, na verdade, querido, cada um tinha uma função, cada um tinha uma proximidade. O Senhor estava tratando de todos. Nós é quem precisamos entender, querido, que quanto mais responsabilidade a gente for recebendo, mais integridade a gente vai ter que andar. Querido, nós não podemos ser crentes, irmão, que viva uma vida compreendendo que somos membros de um corpo de Cristo e vivendo de todo jeito no ambiente que a gente chegar, não, querido. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos de passar uma imagem do reino de Deus que leve as pessoas a entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo mesmo. Eu não sei se você entende, né? Em outra passagem, Jesus usa uma ilustração quase como essa, mostrando que ele era a videira e nós somos os ramos. E se nós estivermos nele, nós vamos dar fruto. Esse fruto vai mostrar qual é a árvore que a gente faz parte, querido. Você está comigo aqui? E a gente precisa crescer nisso. Porque senão o diabo consegue fazer com que as pessoas não cresçam dentro do corpo de Cristo. E meu irmão, dentro do corpo de Cristo, irmão, é proibido ficar atrofiado. A gente tem que crescer, irmão. Você está comigo aqui? Como membro. Já parou para pensar, eu tenho 44 anos. Se eu tivesse um braço de recém-nascido aqui, ia ficar bonito. Eu com um braço normal, o braço de recém-nascido. E o pé do menino de 5 anos. Não era um negócio meio feio, não? Você está comigo aqui? É verdade, querido. A Bíblia diz que todo o corpo precisa crescer por completo. Mas é quando ele está ajustado pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras. É por isso que a cada dia a gente precisa primeiro descobrir isso.
Diga, eu faço parte de um corpo. Diga, eu preciso descobrir minha função. E quando eu descubro, eu preciso me aperfeiçoar nisso. A gente precisa se aperfeiçoar nisso, irmão. E eu posso te dizer uma coisa, quando a gente entende mesmo, esse pensamento, tem futuro de ter compromisso, não é do Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um, de verdade, que deseja que eu e você não tenham compromisso com as coisas do Senhor, e esse um é o Satanás. Vim aqui para lhe dizer isso essa noite. Por isso que eu vim bem elegante. Para você não pensar que é conversa, é verdade. Quem está comigo aqui? E ele vai fazer de tudo. Tem mais essa, vai fazer de tudo. Vai sufocar o horário, vai levantar pessoas dentro e fora de casa. Vai até dar uma ajeitadozinha para que você a cada dia se enrole mais e daqui a pouco para desenrolar demora mais um pouco. Você está comigo aqui? E a gente precisa ser prudente, sóbrio, vigilante. Porque senão, querido, nós nunca vamos cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida aqui. E eu vejo muita gente, querido, ao longo desse tempo em Cristo, eu já vi o diabo emperrando muita gente, que sabia até mais do que nós, mais capacidade do que nós. E o diabo é perito em pegar pessoas que se acham muito sabido. Meu irmão, o diabo é expert nisso. Tu é muito inteligente. Rapaz, seu mesmo, eu vou dizer, a pessoa fica, e começar, meu irmão, vamos se ligar, queridos. Para a gente crescer mesmo. Amém. E o apóstolo, né, ele diz, olha, o membro que às vezes parece até ser menos necessário, Deus traz uma honra maior para ele. Para que haja igualdade. Eu ainda quero ler outro texto aqui, que eu estou monitorando o tempo, que a gente está fazendo 2 cultos hoje. Aleluia. Ao contrário, os membros do corpo, né, que parecem mais fracos, são essenciais. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, você é importante, meu filho. Não, ele não entende não, assim ele vai dormir. Diga, você é importante para o corpo, meu filho. Agora eu queria que você dissesse assim, para de besteira. Vamos lá. Os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra, e os membros que não são, isso mesmo, e os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apreciáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra ao membro que dele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelo outro. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, eu quero falar por aqui, que aqui já vai entrar em chamados ministeriais, eu não vou falar disso hoje não. Hoje estava vindo no meu coração que nesses próximos cultos, do domingo pela manhã, nós vamos estar falando cada domingo de um chamado ministerial. Então cada domingo de manhã a gente vai ouvir um pouco a respeito do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Quem está comigo aqui? Então se você deseja aprender sobre os 5 dons do ministério, vem no domingo pela manhã e cada domingo vai ter uma pessoa aqui falando de uma forma específica de um chamado. E depois de outra coisa, e depois de outra coisa, e depois de outra coisa. Tá certo? Então eu quero parar aqui. Na João Ferreira de Almeida ele diz assim, olha, de maneira que se um membro padece, todos padecem com ele. Mas quando um membro é honrado, todos se alegram. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, enquanto eu e você não estivermos nos alegrando com o crescimento do outro, você não está pronto para crescer. Se o crescimento de um provoca inveja no outro, é uma sinalização no seu painel que você ainda não pode crescer, ou não pode avançar, não pode ver aquilo que Deus tem para a sua vida acontecendo. Porque um dos sinais que nós vamos nos aprontando é a gente ficar feliz quando o outro cresce, irmão.
Porque o reino de Deus não é um reino de competição, é um reino de cooperação, onde um torce pelo outro de verdade. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Nós já temos um bom grupo na igreja, que alguns chamam de uma coisa, outros chamam de outra, que a gente a cada dia um vai torcendo pelo outro, para o crescimento do outro mesmo. Que é disposto que o outro cresça, desejando que o outro cresça, porque na verdade é assim que funciona o corpo. Você está comigo aqui? E para ir se migrando para esse grande grupo que a cada dia vai aumentando, é necessário a gente passar por alguns crives mesmo, querido. A gente não vai querer ninguém no nosso meio, irmão, que seja uma coisa no nosso meio e outra coisa fora. A gente sabe que tem pessoas que vão ter um tempo de crescimento, mas tem pessoas que já é para estar crescendo mesmo. Você está comigo aqui? Como membros do corpo, querido. Porque essa é a regra do reino do corpo de Cristo. Para que a cada dia nós possamos crescer nesse quesito. Com relação a crescer nas coisas que a cada dia vão sendo manifestas, até nisso a gente precisa ser prudente, irmão. Porque todas as vezes que a gente começa a crescer, eu não sei se você já viu esse filme, eu já vi, irmão, algumas vezes, várias vezes. Tem pessoas que vêm para a igreja, não tem quase nada, vivem uma vida opressa, de todo jeito. Quando começam a crescer, materialmente falando, falta tempo para o Senhor. Querido, nada pode nos roubar o tempo do Senhor, irmão. Isso pode ser uma conversa chata de pastor, mas é uma orientação bem sadia de pai. Você está comigo aqui? Porque o diabo é perito nisso, querido. Deus nunca vai fazer nada por nós que nos afaste dele. Eu já vi pessoas, irmão, estar fervorosos na igreja até ter um filho. Teve um filho e não veio mais. Filho não atrapalha, irmão. Deus nos dá filhos, não é para atrapalhar. Deus nunca vai nos dar nada que atrapalhe a nossa vida, querido. Você está comigo aqui? É verdade, irmão. Porque senão a pessoa diz, não, é porque, e o menino, e não sei o quê, e o trabalho, e não sei o quê. Meu irmão, Deus nunca vai nos dar nada que nos roube dele. Você está comigo? É verdade, irmão. Deus sempre trazia uma orientação antes das pessoas chegarem lá. Porque quando as pessoas chegavam orientadas. Eu estou orientando você antes disso acontecer. Porque a gente vai crescer mesmo, querido. Você está comigo aqui? Vai crescer em número, crescer em talentos aflorando, crescer em pessoas crescendo financeiramente mesmo. Deus quer isso, irmão. Eu queria ler um texto com você, que me veio agora na hora da adoração, e eu queria que você fosse lá em Deuteronômio, bem rapidinho. Aleluia. Digo, o desejo de Deus. Não, isso não é o desejo de Deus, não é nem um sonho, nem a vontade. Digo, o desejo de Deus é que eu cresça em todas as coisas. Em todas as coisas, querido. Você está comigo aqui? Nenhum filho de Deus foi chamado para viver mirrado, atrofiado. Não foi. Foi para crescer mesmo. Crescimento faz parte do reino de Deus. Amém, querido? É verdade, irmão. Deuteronômio capítulo 8. Deus estava preparando o seu povo para entrar na terra prometida. Eles ainda estavam um pouquinho longe de lá, estavam sendo preparados. Mas Deus estava preparando o povo para isso. Esse negócio de viver uma vida sufocada, irmão, pelo dia a dia, não é plano de Deus. Deus não chamou ninguém para o sufoco. Estou falando do sufoco de duas formas. Não é para viver no sufoco, só tem esse copinho d'água e eu tenho que tomar de gota em gota. Porque quando se acabar eu não sei como é que vai ser. Não é para esse tipo de sufoco, nem é para o outro tipo de sufoco. Rapaz, eu tenho tanta água que eu não sei o que é que eu faço. Eu tomo banho, jogo para lá, jogo para cá. Não, querido. Deus não nos chamou para viver uma vida sufocada por nada, irmão. Você está comigo aqui? A Bíblia fala de um homem, né, em Lucas capítulo 12, se não me engano, que Jesus, quando pegou dois irmãos brigando por uma herança, olha, Senhor, meu pai tinha umas casinhas aí, morreu, e esse irmão agora quer tomar tudo, diga a ele que me dê minha parte. Jesus disse, eu não vim para aqui para servir de repartidor desse negócio para vocês, não. E ensinou aos discípulos, olha, tá vendo? Cuidado, viu? Porque tem pessoas que vão morrer avarentos. E ensinou uma parábola. Tinha um homem que tinha um campo, que o campo produziu em abundância. E o homem disse, rapaz, agora produziu demais, o que é que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar esse celeiro, fazer outro maior e juntar tudo para mim. E dizer, a minha alma descansa, come, bebe, folga. E Jesus disse, ô doido, só está pensando em tu, daqui uns dias tu morre, isso daí vai ficar para quem?
Está preparando uma vida para quem? Quem disse foi Jesus isso, irmão. Você está comigo aqui? Isso está na Bíblia que eu estou te falando. Porque Deus não me chamou para viver sufocado. Eu não sei qual foi, teve uma novela que já foi de 1900 e tanto, que tinha um camarada que ele morreu afogado nas medalhas dele. Quem assistiu aqui? Eu não era nascido ainda, eu vi depois esse negócio. É do teu tempo, né, Diácono? Ah, pois pronto, pois tá certo. O camarada morreu sufocado nas medalhas dele mesmo. Deus não chamou a gente para morrer sufocado. Meu Deus do céu. Estou quase terminando aqui, viu, a transmissão. Calma aí. O povo que está em casa precisa ouvir isso também. Aí ele diz assim, vê, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Quero começar a ler daqui. O Moisés está contando um pouco, lembrando ao povo, né, de Israel, a trajetória dele por onde depois que o Senhor os tirou do Egito. Vê o que ele diz. Portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivas bem. Diga o desejo de Deus. Não, se você não acreditar, diga pelo menos como quem acredita. Diga, o desejo de Deus é que eu viva bem. Está escrito, irmão. Para que vivas bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos vossos pais ou antepassados. Trazeis sempre, isso mesmo, trazeis sempre a viva em tua memória a maneira como o Senhor teu Deus te conduziu por o caminho do deserto durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizes todas as intenções do teu coração, se estavas decididos a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e fez com que sentisse fome, e te alimentou com o maná, te alimentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece no teu mais íntimo que o Senhor teu Deus te educava como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos que o Senhor teu Deus, para que andes no seu caminho, aprendendo a amá-lo reverentemente. Eis que o Senhor teu Deus vai fazer-te herdar uma boa terra, repleta de riachos, de tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras de azeite e oliva e mel, terra onde não faltará o pão e onde não sentireis falta de nada, terra onde as rochas têm o ferro e onde podereis extrair o cobre das colinas. Comerás e ficarás com fome ainda. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás ao Senhor teu Deus na terra que Ele te dará. Contudo, tende cuidados em relação a ti mesmo, a fim de que não se esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os mandamentos e doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estado plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitado nelas, havendo se multiplicado o gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado e multiplicado também a tua prata e o teu ouro e tudo quanto tens, que teu coração não se ensoberbeça e venha a te esquecer do Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduz através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões, numa terra seca e hostil. Ele tirou água da rocha para te saciar, que te sustentou com o maná que os teus antepassados não conheciam,
para te humilhar e para te provar com o objetivo de te proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no íntimo da tua força ou no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram esses bens e riqueza. Antes, te concordarás que o Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. Deixa eu te explicar isso aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Eu vou falar na linguagem nordestina. Olha, cuidado para que quando você cresça, as suas coisas estejam fluindo, você esteja prosperando, esteja desfrutando da bênção do Senhor. Você não diga que nada, eu sou muito sabido, eu desenrolo. Mas menino, se eu não fosse desenrolado, eu não estava desfrutando disso hoje. É isso que ele está dizendo aqui. Cuidado para que quando você crescer, você não diga: não, isso é conversa, esse negócio de igreja. Tá bom, tá certo. Pois foi a igreja mesmo. Não, querido, foi Deus que te deu habilidade. Ou está querendo nos dar mais habilidade, para que a gente possa cada dia crescer mesmo. É Deus quem vai nos dar sabedoria. Eu estava pensando nisso hoje, irmão. Porque nós temos o mau hábito de esquecer, às vezes rápido, das coisas que aconteceram anteontem. A gente não pode ficar olhando para as coisas que para trás ficaram de ruim. Eu não vou ficar me lembrando, irmão, do que fulano fez comigo a semana passada que eu não gostei, do que fulano disse comigo ontem que eu não gostei, do que fulano fez comigo que me deixou triste ontem. Ei, meu irmão, ontem eu já dormi 2 vezes já. Eu não vou ficar trazendo um lixo de ontem não. Agora também eu vou te dizer uma coisa. A gente precisa olhar para trás um pouquinho e ver, rapaz, no meio da pandemia Deus me deu sabedoria, no meio da pandemia Deus me socorreu, no meio da pandemia Deus me deu direção, no meio da pandemia Deus me deu escape. Quem está aqui comigo? A gente passa, chega hoje, rapaz, é muita sorte. Sorte não, é Deus, querido. E Ele quer que a gente não esqueça disso. Quer que a gente se esqueça do lixo. Passa a peneira, deixa o lixo cair e fica com aquilo que Deus fez, irmão. E avança com isso. Porque senão a gente corre o risco. E por isso que ele está dizendo: tem cuidado de você mesmo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, é verdade, irmão. Olha, de vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha para trás, sabe? Para a gente começar a perceber de onde Deus nos tirou. Para que a gente não entenda que é Deus mesmo na nossa vida, irmão. Hoje eu estava ouvindo algo antes de vir para cá, e o camarada falou uma coisa interessante. Disse que um irmão chegou para ele e disse: pastor, o que é a unção? Eu queria saber o que é a unção. Ele disse: está vendo aquele passarinho ali, cantando? Ele disse: isso não é a unção. Eu fui embora. E o camarada disse: o que é que tem a ver o passarinho com a unção com o passarinho cantando? E outro dia chegou de novo, enquadrou, ele disse: o que é a unção? E ele disse: olha, a unção, está vendo aquele boi ali pastando? Ele disse: ele disse: pronto, aquilo ali não é a unção. E o camarada ficou mais curioso ainda, disse: então me diga o que é a unção. Eu queria saber o que é a unção. Ele disse: pronto, quando você vê aquele passarinho pastando e o boi cantando em cima daquele negócio ali, é pela unção, não é pela força dele mesmo. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. As coisas na nossa vida, na maioria das vezes, não acontecem pela nossa força, irmão. Por mais que a gente ache que seja. Se Deus não estiver envolvido, o negócio parece que fica emperrado. Bota óleo, bota graxa, bota não sei o quê, e daqui a pouco ainda fica emperrado. Agora, quando Deus está envolvido, querido, parece um negócio, a pessoa truque, daqui a pouco, pronto. Você está comigo aqui? E a gente precisa não perder isso de vista. Misericórdia. E a gente não precisa perder isso de vista. Porque senão a gente a cada dia corre esse risco, irmão. A gente começa fervoroso, buscando as coisas do Senhor, ficando disponível em todo o tempo. Cresce um pouquinho, charminho. Também não é assim não. Também eu não vejo desse jeito não. Irmão, veja do jeito da palavra, já está tudo certo. É isso que vai fazer a gente crescer, querido. Às vezes eu fico pensando, eu digo: meu Deus do céu, não é difícil, irmão, fazer aquilo que está escrito. Não é difícil. Nós não somos perfeitos. Nós ainda erramos em uma coisa, erramos em outra. Ainda tem hora que falamos besteira, agimos de uma forma que não devemos, depois a gente tem que voltar e reconhecer e ajustar. Você está comigo aqui? Mas eu estou falando no sentido de obedecer a palavra, irmão. O que nós já sabemos. É difícil isso? Eu não acredito que é difícil, querido.
É somente seguir aquilo, irmão. Eu já sei disso, então eu vou fazer. Rapaz, é porque tem hora que, pastor, olha, eu também sei que tem hora que dá vontade da pessoa vai para o inferno te danar. Quem está comigo aqui? Isso vai dar em todo mundo, irmão. Não tem problema não. O negócio é a gente pegar essas coisas para querer fazer charminho. Uma vez a gente ouviu uma conversa, e é verdade, querido, olha, se nós não formos uma bênção perto, nós nunca vamos ser uma bênção longe, irmão. Não pensa que se você não se ajeitar nessa etapa, você vai se ajeitar na próxima etapa. Não vai, querido. Na verdade, você nem vai chegar na próxima etapa. Porque para chegar na próxima tem que se ajeitar nessa, irmão. E é por isso que Deus quer que a gente suba degraus, querido. Mas nós nunca vamos subir degraus enquanto a gente não se ajeitar nessa aqui. Você está comigo aqui? Nós vamos crescer, meu irmão. Querido, o diabo não pode reter os nossos direitos, irmão. Se a gente andar em linha com a palavra. Por mais que tenha gente que não acredite, tenha gente que não creia, tenha gente que não concorde, não tem nenhum problema, irmão. Deus não vai precisar, muitas vezes, da concordância de muita gente para fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Você está comigo aqui? Mesmo sem você acreditar, minha vida vai funcionar, porque eu creio, irmão. Pode não funcionar a sua. Mas eu estou ajudando você a crer essa noite mais um pouquinho. Para a sua funcionar também. Amém, querido? Nós precisamos entender isso, querido, porque tem outro passo a ser dado. Aleluia! E nós vamos dar outro passo firme, meu irmão. Amém? Aleluia! Então pega isso, irmão. Não deixa com que nada te faça esquecer do que você já recebeu do Senhor. De reconhecer o Senhor. É o Senhor, meu irmão. Eu digo de mim. Eu estou dizendo agora, isso é de mim, eu. Agora é eu, só eu, aqui, pronto. Se hoje eu não reconhecesse que era o Senhor, eu já ia ser tido como mentiroso. Porque na minha habilidade natural não poderia estar fazendo o que eu estou fazendo, nem poderia estar desfrutando do pouco que eu já estou hoje. Se eu dissesse que nada, rapaz, que Deus, é porque eu desenrolo. Pensa, deixa de ser mentiroso, tu não sou tão desenrolado assim também não. Pô, você ia dizer logo na hora, meu irmão. É Deus, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. Você está comigo aqui? Isso não é para uns, é para todos. Aleluia. Agora não se esqueça de que na próxima etapa, a pessoa tem que se preparar nessa. Eu não sei se você já viu as pessoas, né? Hoje eu estava vendo a tendência as pessoas, pronto, nós estamos em outubro, né? 31 de outubro, né? 30 ou 31? 31, pronto. As pessoas já estão falando na tendência do Natal. Antecipando as coisas, irmão. Levando as pessoas a se preparar antecipadamente para aquele dia lá. Qual vai ser a cor? Qual vai ser a tendência? Qual vai ser não sei o quê? Aí o crente quer esperar chegar lá. O crente, tem muitos crentes que ainda é que nem brasileiro. Está esperando para a última hora. O povo do mundo antecipando as coisas. A pessoa chega nos cantos e já chegou o Natal. Não, meu filho, está em outubro. Mas eles já estão com bolinha, já estão com árvorezinha, já estão com rendinha, já estão com tudo, querendo colocar as pessoas a se antecipar também. Deus está querendo nos antecipar, querido. Amém. É você se ajeitando nessa etapa que você chega na outra. Amém. Não é esperando para vestir a roupa lá na frente, não. Você está comigo aqui? Espiritualmente tem algumas coisas um pouco diferentes, irmão. Deus está nos preparando hoje para a próxima etapa. Mas só que a gente muitas vezes não vai ver nem a próxima etapa. Se a gente não decide se preparar para essa, se ajustar nessa. Eu quero usar na linguagem mais nordestina possível. Se ajeitar nessa. É verdade, querido. A gente não pode ser aquela pessoa, irmão, qualquer coisa. Tá bom, foi comigo. Se foi com tu, se ajeita, irmão. Se foi com tu, se ajeita, irmã. Porque aí tu quer que Deus trate de tu como? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria somente te dar uma dica para a gente encerrar essa primeira parte. Eu ainda tenho 20 minutos aqui para falar algo para você. Todas as vezes, irmão, que nós estivermos correndo de um tipo de ministração, geralmente a gente está precisando dela. Você está comigo aqui? Tem pessoas que correm de ministração sobre submissão e autoridade. Tem pessoas que correm de ministração sobre família. Tem pessoas que correm de ministração sobre N assuntos. Aquela que você está correndo é a que você está mais precisando ouvir. Isso é uma dica santa.
Tá bom assim? É verdade. Porque geralmente a gente só ouve o que a gente quer. Eu quero andar no poder. Aleluia. Eu vou só ouvir ministração do poder. Aí Deus diz, mas só anda no poder e submisso. Não, mas eu não quero saber de submissão não. Eu quero saber do poder. Eu quero prosperar. Ele pode, só prospera os que dão. Mas eu não quero ouvir ministração que dá não. Só quero ouvir ministração de prosperar. Está errado, querido. Quem está comigo aqui? Eu quero que a minha esposa seja submissa. Então, para ser submissa, você tem que amar ela. Eu não quero ouvir ministração de amor, não. Eu só quero ouvir ministração de submissa. Vai ouvir o princípio. Amém? Vocês estão todos bem ainda, então? Você amar a parte mais assim, vai ter outra pior ainda. Estou brincando. Fica de pé. A gente vai estar encerrando essa primeira parte, encerrando ali, tá bom? E depois a gente vai ter um bate-papo aqui, bem abençoado. Aleluia. Pode vir, simbora, o grupo do louvor. O negócio tem que animar aqui, que ainda vai pegar fogo. Aleluia! Diga, eu vou crescer. Não, você não vai crescer desse jeito, não. Diga assim, eu vou crescer. E nada vai me impedir. Diga, nada pode me parar. Amém, querido. Nada pode parar aquele que está determinado, não, irmão. Pode ter certeza. Eu vi uma reportagem nesses dias aí, que tem um monte de gente, irmão, que vai para a academia, e eles querem ficar bem, né? Além ou no menor tempo do que o natural exige. Aquelas pessoas vão para a academia, ela começa malhando, ela começa percebendo resistência, começa percebendo, se sentindo melhor, mais forte. Ela vê outro e diz, se tu tomar isso aqui, teu músculo vai inchar mais. Aí ela começa a ser tentada, vê os outros crescendo, não estão crescendo solidamente, estão só inchando, né? E elas começam a ser tentadas. E deixa eu te dizer uma coisa, eu ouvi uma reportagem nesses dias que várias pessoas, irmão, ao longo do tempo elas adquirem problemas quando elas querem inchar e não querem ficar sólidas e crescer naturalmente. É braço apodrecendo, é pessoas com problemas cardíacos na sua região digestiva, no seu batimento, porque elas querem atropelar os tempos. Tem crente que é assim, querido, que não quer a cada dia exercitar o que ela é chamada para exercitar. Ela quer tomar um anabolizante do lado, quer tomar um negócio do outro, quer inchar do jeito, quer não sei o quê. Não precisa disso não, irmão. É somente dar os passos que Deus diz. Amém. Ser fiel em cada passo. Amém. Tem pessoa que não é nem fiel no passo que está dando, quer arrumar mais serviço. Querido, seja fiel no passo que você está dando. Amém. Você está comigo aqui? Amém. É verdade, irmão. Aleluia. Você que está em casa, não é para o povo da CNE, para quem está em casa. Então, olha, a gente vai ter o nosso momento de dízimos e ofertas, tá bom? Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não pensa que ofertar e dizimar é estar pagando uma consultoria que vai cuidar das tuas finanças. Quem cuida das suas finanças é você. Você está praticando um princípio de Deus para que você possa ativar aquilo que Deus precisa, não somente para te dar livramento mesmo, mas para te dar sabedoria para você fazer a coisa. Lembra do último versículo que a gente leu aqui? Deus te dá a habilidade. Agora você pode pegar a habilidade de Deus, botar no bolso e querer agir com a sua habilidade. É melhor agir com a habilidade de Deus, irmão. Pastor, como é que eu vou fazer para agir com a habilidade de Deus? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Sai do teu lugar a oferta e entrega aquilo que é do Senhor. Aleluia. A mancança de vitória em meus pés, a mão poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Esta é minha
Aleluia. Você pode sentar aí um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus.